Pegue por gentileza a palavra de Deus, pegue o Evangelho, e eu quero que você abra comigo no Evangelho relatado por Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Novo Testamento, Evangelho relatado por Marcos, capítulo 16, eu vou ler dois versículos, o 15 e o 16. Dá uma olhadinha à sua direita, à sua esquerda, veja se tem alguém próximo de você sem a palavra de Deus. Se tiver alguém perto de você sem a palavra do Senhor, mostre para essa pessoa, diga: é aqui que o pastor vai ler. Aí você divide a leitura da palavra de Deus. Marcos capítulo 16 e versículo 15. Quem encontrou, diga amém. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Vou ler de novo, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora eu leio e você repete em seguida, vamos lá? E disse-lhes, mais alto, o povo de São Luís, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Quantos creem que essa palavra é de Deus? Quem crê que é de Deus? Você crê que Jesus disse essas palavras que eu li agora? Então desocupe as suas mãos e vamos dar uma linda e poderosa salva de palmas para a palavra do nosso Deus. Vamos aplaudir muito. Aplauda mais forte. E para fazer essas palmas melhorarem, abra a tua boca e diga bem alto: glória a Deus. Isso, aplauda e diga: glória a Deus. Glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido e Deus amado, recebe os aplausos, o louvor e a adoração do povo de São Luís do Maranhão. Mas não só desse povo aqui, onde tiver alguém ouvindo esta mensagem, assistindo esta mensagem, e estiver te aplaudindo ou te glorificando, recebe também esses aplausos, recebe esse louvor, recebe essa adoração. Pai querido, o homem não tem nada para falar. Vem agora, Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Toma seu assento, por favor. O que você vai ouvir hoje é de extrema importância. Eu quero que você abra bem os teus ouvidos para ouvir esta mensagem. Eu posso dizer para você, sem medo de estar errado, que 70% da população brasileira, ouça, 70% da população brasileira está correndo risco de passar pela condenação eterna, porque não ouve esta palavra, ou porque não conhece essa palavra. 70%. Uma grande parte da população brasileira está correndo o risco de perder a salvação, porque não está ouvindo, ou não está crendo, ou não conhece esta palavra que eu acabei de ler. O Senhor Jesus, depois de morto e ressuscitado, ele foi visto por cerca de 500 pessoas numa determinada ocasião. E ele aproveitou aquela quantidade de gente que estava ali
e ele deu as suas últimas ordens. E uma das últimas ordens de Jesus foi essa que eu acabei de ler para você. Ide por todo o mundo. Preste atenção. Jesus mandou ir por onde? Por todo o mundo. E pregai o evangelho a toda criatura. Quando Jesus mandou ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, isso causou uma certa estranheza. Porque sempre foi diferente disso. A palavra de Deus, ela sempre foi pregada para os judeus. O povo escolhido do Senhor sempre foi o povo judeu, os descendentes de Abraão. Até Jesus uma vez disse assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Um dia uma mulher chegou desesperada para Jesus dizendo: Senhor, me socorre. Aí Jesus explicou para a mulher: mulher, sabe o que é? É que você não é de Israel. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a missão de Jesus foi focada em Israel. Tanto é que Jesus nunca saiu de Israel. Ele até chegou aos limites de Israel, ali próximo da Síria, mas Jesus nunca saiu de Israel. Sempre esteve ali dentro. Só que a palavra de Deus deixa bem claro que apesar de Jesus ter vindo para o seu povo, ele não foi recebido pelo seu povo. Deixa marcado aí em Marcos 16, que eu já volto aí. E vem comigo em João capítulo 1. Jesus dedicou o seu ministério inteiro ao seu povo, ao povo judeu. Mas olha o que está escrito aqui em João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são esses seus aqui que o Evangelho está falando? Os judeus. Jesus veio para o que era seu, para o povo judeu. Mas o povo judeu não o recebeu. O que a multidão gritou naquela Semana Santa? Solta Barrabás, crucifica Jesus. Aí até o Pilatos ficou assim admirado, falou: eu vou crucificar o vosso rei? E o povo gritou dizendo: nós não temos rei senão César. Rejeitaram Jesus. E você acha que o povo judeu depois de um tempo se arrependeu e aceitou Jesus? Até hoje, minha gente, você vai a Jerusalém e tem lá o Muro das Lamentações, e todos os dias, o dia inteiro, os judeus estão lá naquele muro, orando. É claro que aquilo ali virou um ponto turístico. Se você for a Jerusalém, você provavelmente vai orar no Muro das Lamentações. Vão te dar um papelzinho, você vai escrever um papelzinho lá, um pedido, vai colocar numa greta lá do muro. Isso aí é normal, todo mundo faz isso. Mas o povo judeu que ora lá, você sabe qual que é a oração deles? É para que Deus mande o Messias. Você vê que até hoje os judeus não receberam Jesus. É claro que tem os judeus convertidos ao cristianismo, que são pessoas daquela região que creram, que abriram o coração e creram. Mas, de uma forma geral, a profecia de Jesus se cumpriu, eles não o receberam. Mas aí vem a parte do versículo 12 que diz respeito a mim e a você. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, quando Jesus fez a grande comissão, voltando lá para Marcos 16, ele mudou o tom da conversa. Ele falou: agora não é mais para ir só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora é para ir por todo mundo. Todo mundo. E ele não excluiu nenhuma parte do mundo. Todo mundo aqui sabe que existem partes do mundo onde o cristianismo não é a religião oficial.
Quem sabia disso? Tem partes do mundo que não é o cristianismo a religião oficial. Tem partes do mundo como a China, o Japão e muitos países da Ásia que a religião oficial é o budismo. Então Jesus poderia ter dito: pessoal, ó, vocês quando forem pregar, não vai lá para aquele lado da Ásia, não. Porque lá na China, lá na Ásia, lá no Japão, o pessoal já tem o Buda. Então, para não ter conflito de religião, não pregue lá não, que lá já tem o Buda. Jesus não vai dizer assim: olha, quando vocês forem pregar, não prega lá no Paquistão, Afeganistão, Uzbequistão, tudo que termina com tão. Porque esse pessoal lá do Paquistão, eles já têm Maomé. Eles são islâmicos. E aqui, o povo lá é bravo, hein? Tem uns homens bomba lá, perigoso. Não vai pregar lá não, hein? Lá não, lá já tem a religião deles. Jesus disse isso. O que ele falou? Ide por todo o mundo. Não interessa que parte do mundo. Não interessa se é Europa, se é Ásia, se é África. Não interessa se é uma parte mais desenvolvida e rica, ou se é uma parte mais atrasada e pobre. Todo ser humano precisa ouvir a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho. Por isso Jesus mandou ir por todo o mundo e pregar esse Evangelho para toda a criatura. Porque todo ser humano, ele está diante de Deus num status de criatura. Deus é o Criador e o ser humano é criatura. As pessoas costumam dizer: eu também sou filho de Deus. Mas não é. Todo mundo gosta de dizer essa frase: eu também sou filho de Deus, né? Mas na verdade, nem todos são filhos de Deus. Eu acabei de ler João 1 para você. O que está escrito lá no versículo 12? Lê de novo. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, veja, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não era filho de Deus, você era criatura de Deus. Você é criatura de Deus até o momento em que você recebe Jesus, o Filho de Deus. Quando você recebe Jesus, o Filho de Deus, aí você passa a ter o poder de também se tornar filho de Deus. Até lá você é só uma criatura. Quem está entendendo a mensagem até aqui? Aí no versículo 16 está escrito o seguinte: quem crer no quê? Crer no Evangelho. O versículo 15 mandou ir e pregar o Evangelho. O 16 diz que quem crer nesse Evangelho e for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu sei que vocês aqui da nossa igreja é um povo que gosta de aprender a palavra, que gosta de conhecer os mistérios. Então eu imagino que você talvez tenha uma caneta aí. Se você tiver uma caneta aí, eu quero que você circule a palavra batizado. No versículo 16, quem crer e for batizado, circule aí a palavra, batizado. Aí você escreve do ladinho aí, da palavra batizado, a forma como está escrito na Bíblia original. A Bíblia que você tem na mão é uma tradução para a língua portuguesa. Mas na Bíblia original está escrito em grego. E a palavra que está escrito aqui no lugar de batizado é a palavra grega, baptismos. Baptismos, com um P mudo. Baptismos é a forma grega como está escrito na Bíblia original. E o que significa a palavra grega baptismos? Na verdade, esta palavra é um verbo. Baptismos é um verbo. E significa imergir. Então escreve aí do lado do versículo 16, do lado da palavra batizado, a palavra grega baptismos. E a tradução significa imergir.
Então, quando Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, é o mesmo que ele ter dito: quem crer e for imergido será salvo. Quem entendeu? Então vou ler de novo, só que agora ao invés de batizado, eu vou ler imergido. Vamos lá? Versículo 16. Quem crer e for imergido será salvo, mas quem não crer será condenado. E ninguém questionou, gente. Quando Jesus falou isso aqui, ninguém ficou perguntando assim: mas peraí, como é que é essa história aí de batizado, imergido? Como assim? O que você quer dizer com isso? Ninguém questionou. Todo mundo entendeu a palavra, porque todo mundo lá sabia que batizar é imergir. Repita, por favor: batizar é imergir. Todo mundo sabia disso. Por isso que quando Jesus falou que quem crer e for batizado será salvo, todo mundo entendeu que batizar é imergir. Então todo mundo entendeu que para ser salvo, a pessoa tem que crer no Evangelho e depois ser imergida nas águas para o arrependimento dos seus pecados. Esse batismo, minha gente, ele foi feito por João Batista inicialmente, até o próprio Senhor Jesus foi batizado. Você vê isso aqui em Mateus capítulo 3, me acompanhe por favor. O próprio Jesus foi batizado e precisar, ele não precisava, porque o batismo é para lavar pecados e introduzir o pecador no reino de Deus. Jesus nem tinha pecado para lavar e nem precisava ser introduzido no reino de Deus, porque ele é aquele que nos introduz no reino dos céus. Mas se Jesus não tivesse sido batizado, ele não teria autoridade para ensinar. Como é que ele ia mandar as pessoas batizarem se ele mesmo não tivesse sido batizado? Então veja aqui Mateus capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado. Batizado é o que mesmo, gente? Imergido. E sendo Jesus batizado, ou seja, imergido, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus foi batizado, foi imergido. E depois de Jesus ter sido imergido, o João, depois de um tempo, vai ser preso, depois morto, e aí Jesus assume a cena de Israel. Aí João sai de cena e Jesus começa a pregar o evangelho do reino de Deus. E em João capítulo 4, está escrito aqui no versículos 1 e 2, que esse batismo iniciado por João vai ser continuado por Jesus e pelos seus discípulos. João capítulo 4, versículo 1 e 2. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Se você está impressionado com a multidão que ia para o meio do deserto para João batizar, então fique sabendo que Jesus batizou mais gente ainda. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então como é que funcionava? Preste atenção. Jesus pregava, né? Ele terminava a pregação, ele dizia: quem de vocês se arrepende dos seus pecados? Quem de vocês quer fazer parte do reino de Deus? Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Quem de vocês se arrepende? Aí uma multidão de pessoas levantava as mãos. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Ele dizia para aquela multidão: acompanhe esses 12 homens aqui. Aí os 12 discípulos entravam na água e iam batizando o povo. E era assim que funcionava. Não tinha cursinho não.
Não tinha preparação, não. Não tinha entrevista. Ah, vamos fazer uma entrevista com você, para ver se você está apto para batizar. Vamos fazer um cursinho, vamos fazer uma escola bíblica primeiro. Não tinha nada disso. Jesus perguntava: você se arrepende? Você quer uma vida nova com Deus? Você quer fazer parte do reino de Deus? Então seja batizado. Era assim que funcionava. E quando Jesus está perto de voltar para o céu, né? Ele dá a ordem para que agora todo o mundo seja batizado. Todo o mundo. Não só judeus, mas todo mundo. Brasileiros, europeus, africanos, árabes, asiáticos, todo mundo. Sem exceção. Porque se a pessoa crer no Evangelho e for imergida nas águas e for batizada nas águas, ela será salva. Essa é uma exigência do reino de Deus. Mas se a pessoa não for batizada, ela será condenada. Está escrito com todas as letras. A falta do batismo sozinha já é suficiente para condenar uma pessoa. Quem ouviu o que eu disse aqui? Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode ser decente, honesto, trabalhador, pai de família, mãe de família, uma pessoa assim excepcional. Qualquer um olha para você e diz: esse aqui já tem lugar no céu. Esse aqui, ô camarada, gente boa, ô mulher de Deus, ô pessoa maravilhosa. Esse aí, quando morrer, vai ter passagem direta. A gente às vezes conhece uma pessoa, gente boa a esse ponto. Você conhece alguém assim? Gente boa demais? Pois é. Se essa pessoa que você e eu consideramos gente boa demais, não for batizada, por melhor gente boa que ela seja, ela vai parar nos portões celestiais, e aí vai ser feita a pergunta: você foi imergido? Você foi batizado? Aí a pessoa vai dizer não. Simples assim, ela não entra. Ah, mas eu fui tão bom, tão honesto, tão decente, tão trabalhador, fui um excelente pai de família, um excelente pai, um excelente irmão, um excelente filho, um excelente funcionário, um cidadão exemplar. Eu fui isso, eu fui aquilo. Mas você não foi imergido. Só o fato de uma pessoa não ser imergida, não ser batizada, já é suficiente para condená-la. Você está entendendo a importância de ser imergido, a importância de ser batizado? Agora o problema, por que eu disse que cerca de 70% da população brasileira está correndo o risco de ser condenada por causa desta palavra? Porque 70% das pessoas, quando a gente pergunta assim: você já foi batizado? Sabe qual é a resposta que 70% das pessoas dão? Você sabe, está na ponta da tua língua. Qual que é a resposta que a maioria das pessoas dão? Eu já fui batizado quando eu era nenê. Essa é a resposta. Talvez alguém já te fez essa pergunta e você respondeu exatamente isso. Ou talvez você foi falar de Jesus para alguém, perguntou para a pessoa sobre o batismo e ela te deu essa resposta: claro, eu já fui batizado quando eu era nenê. E aí que está o problema. Então eu trouxe hoje para você aqui uma explicação mais profunda acerca disso. E eu quero que você que está aqui na igreja preste muita atenção. E eu quero que você que está assistindo essa mensagem preste muita atenção. Eu vou até pedir que coloque aqui na tela para mim, por favor, uns trechinhos que eu separei. Eu tenho uma coleção de Bíblias, uma coleção. Tem coisas que a gente precisa colecionar, não só porque gosta, mas porque precisa. Um pregador do Evangelho, ele precisa amar a palavra de Deus. Pastor que não gosta de Bíblia tem que rever seus conceitos, né? E pastor tem que ser um amante das Escrituras. Eu sou um amante das Escrituras. Eu tenho Bíblias que me acompanham há mais de 20 anos. Se você olhar, você acha que eu comprei ontem. Porque é uma coisa que eu zelo, que eu amo. E numa das minhas Bíblias, uma coleção de Bíblias, eu tenho uma que eu ganhei na adolescência. E essa Bíblia é católica. E aí você me pergunta: para que um pastor quer uma Bíblia católica? Para quê? Ora, para a mesma razão que eu tenho as outras. Para consulta, para leitura,
e para mostrar para as pessoas o que a Bíblia Católica diz. Algumas Bíblias católicas, eu não sei se você vai lembrar disso, isso aí não é dessa época não, eu sei que é dessa geração dos anos 2000, você não sabe o que é isso. Mas você que tem um pouquinho mais de poeira nos pés, você vai lembrar de uma época que se vendia enciclopédias de porta em porta. Alguém lembra dessa época aí? Lembra, né? Quer levantar a mão não, que é para não se entregar, né? Estou sabendo, tá, tudo bem. Pois é, mas naquela época lá, 1900 e Guaraná com rolha, vendia-se aquelas enciclopédias, né? Aqueles livros. O pessoal do OK Google não sabe o que é isso não, mas a gente lembra, né? Dessa época. E naquela época se vendia também aquelas Bíblias católicas enormes, grandonas, coloridas. Já viu uma dessas? Pois é. Aí no meio dessas Bíblias aí, tem dicionários. Aí eu fiz um apanhado aqui de umas coisinhas interessantes para te mostrar. E vou até pedir para pôr na tela. Seria bom apagar essa luz aqui de cima de mim, para dar uma visão melhor. Veja aí o que você consegue fazer para essa imagem ficar melhor. Isso aqui é claro, é uma foto tirada do dicionário, né? Do dicionário da Bíblia Católica. Não vai ficar uma coisa assim muito boa para você ler. Depois a gente vai colocar esse vídeo no YouTube, aí você vai ver mais de perto. Olha aqui que está grifado, olha. Isso aqui, dicionário da Bíblia Católica. Batismo. Olha o que está dizendo aqui. Ó. Etimologicamente significa que é a tradução literal do nome da palavra. Etimologicamente quer dizer imersão, do grego baptizem, mergulhar na água, banhar. Está vendo aí? Dicionário da Bíblia Católica. O que o dicionário da Bíblia Católica diz que é batismo? Imersão. Banhar. Aí eu pergunto a você, se eles sabem que o batismo etimologicamente quer dizer imersão, do grego baptizem, mergulhar na água ou banhar, por que o batismo feito pela Igreja Católica não tem imersão? Quem aqui já foi batizado quando criancinha? Levanta a mão, foi batizado? Pois é. Só que na verdade você não foi batizado. Porque o que significa batizado? Imergido. Você foi imergido? Pegaram você, bebezinho, lá e mergulharam. O que fizeram? Jogaram um pouquinho de água na sua testa ou na sua nuca. E aí disseram, está batizado. E aí a sua mãe, feliz da vida, voltou para casa dizendo, agora meu filho não é mais pagão. Agora minha filha não é mais pagã. Não é? Foi assim. Dicionário da Bíblia Católica. Eu tenho uma outra explicação aqui para passar para você, porque alguém pode dizer assim, mas o pastor está sendo parcial. É um pastor evangélico falando mal dos católicos. Atenção, não estou falando mal de ninguém. Estou só pregando o evangelho. Posso? Devo. Vou pregar. Mas para ninguém dizer que eu estou sendo parcial, porque eu estou usando a Bíblia Católica para colocar os católicos contra a própria religião, então vamos usar uma leitura totalmente imparcial, o dicionário da língua portuguesa. Você que é da época dos livros e não da era da internet, você lembra de um dicionário famosíssimo chamado Aurélio? Quem lembra do dicionário Aurélio? Melhor dicionário já publicado na língua portuguesa. E olha o que o dicionário Aurélio diz que é o batismo. Põe aqui na tela aí para mim. Ó. Batismo, do grego baptismos, e quer dizer imersão. Está aqui a definição do dicionário Aurélio da língua portuguesa. Então a gente pode ler numa Bíblia, pode ler num dicionário, que a explicação é a mesma. Batizar é imergir.
Mas aí eu vou voltar com você lá para o dicionário da Bíblia Católica, porque quando você pega uma Bíblia de estudo, igual essa que eu uso aqui, ela geralmente tem comentários no rodapé, tem explicações, tira dúvidas. E essa Bíblia Católica, ela tem uma explicação aqui sobre o batismo. Põe na tela aí para mim. A explicação diz o seguinte, ó: batismo, necessidade do, ou seja, necessidade do batismo. De acordo com a afirmação de Cristo, ninguém pode se salvar sem o batismo. E aqui está citando no dicionário da língua portuguesa, João 3,5. O que Jesus disse lá em João 3,5 foi quando ele conversou com Nicodemos, e ele falou: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, tem que nascer da água e do Espírito. Então, o dicionário da língua portuguesa, aliás, o dicionário da Bíblia Católica, diz aqui que, de acordo com a afirmação de Cristo, ninguém pode se salvar sem o batismo. Para os adultos não batizados, há modos de supri-lo, se não foi por culpa própria que o adulto não recebeu o batismo. Então, o dicionário da língua portuguesa diz que batizar é imergir. O dicionário da Bíblia Católica diz que batizar é imergir. E o dicionário da Bíblia Católica ainda acrescenta um verbete aqui sobre a necessidade do batismo e diz que ninguém pode se salvar sem o batismo. E quem concorda, levanta a mão. Quem concorda? Também concordo. Aliás, eu concordo plenamente em gênero, número e grau. Ninguém pode se salvar sem o batismo, porque Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Aí eu vou ler mais um pouquinho desse dicionário aqui da língua, aliás, esse dicionário da Bíblia Católica. E um pouco mais abaixo disso que eu li, fala sobre a questão do pedobatismo. Você sabe o que é pedobatismo? Sabe sim, é batismo de criança. Isso é um termo teológico. O pedobatismo é o batismo de criança. Olha o que diz o dicionário da Bíblia Católica. As crianças e os que não têm o uso da razão, ou seja, uma pessoa com deficiências mentais e cognitivas, uma pessoa com problemas cerebrais, uma pessoa que é adulta, mas tem uma mente de criança. Você entendeu, né? As crianças e os que não têm uso da razão não podem, sem o sacramento do batismo, receber a graça santificante. E, portanto, se morrerem, não poderão entrar no céu. As crianças que morrem sem batismo não podem gozar a visão de Deus, nem entrarão no céu, mas serão condenadas às penas do inferno. Ficarão num estado de felicidade natural, que é conhecido como limbo. É aí que a coisa começa a ficar estranha, né? Eu estava concordando até aqui. Até aqui eu estava concordando. Mas quando chega nessa parte aqui e começa a dizer que as crianças e uma pessoa que não tem uso da razão, se não forem batizadas, elas não poderão entrar no céu? E não poderão ter a visão de Deus? E que se morrerem, vão ficar num lugar que é conhecido como limbo? Aí eu tenho que discordar do católico, eu tenho que discordar do Papa, eu tenho que discordar da CNBB, eu tenho que discordar do Vaticano, porque isso que eles estão falando é uma heresia absurda, é uma pregação mentirosa. Dizer que uma criança precisa ser batizada não faz nenhum sentido. Por que não faz sentido? Porque a exigência do batismo começa com o quê? Marcos 16:16. Quem crer.
Quem crer, começa em crer. A criança crê em alguma coisa? Então por aí já descarta-se a possibilidade de batizá-la. Segundo, a gente faz hoje as coisas que estão escritas onde? Na Bíblia. Tem escrito na Bíblia em algum lugar, um versículo só que seja, de uma criança sendo batizada? Tem? Não tem. Nenhum versículo sequer. Eu já li a Bíblia várias vezes. Nunca vi um único versículo dizendo assim: e alguém pegou o seu filhinho pequenininho e batizou. Não tem. A gente tem base bíblica para apresentar uma criança, porque o próprio Jesus foi apresentado. Ele tinha 8 dias de nascido, ele foi levado no templo, e o sacerdote orou por ele, apresentou ele a Deus. Isso é bíblico, isso aí a gente pode fazer. Mas batizar uma criança é completamente antibíblico. Fere a Escritura. E você que foi batizado quando criança, esse pecado não é teu não, tá? Esse pecado não é teu, você era inocente. Você quando foi batizado, quando criancinha, você lembra de alguma coisa? Lembra? Você estava consciente de alguma coisa? O que o padre te falou naquele dia, você lembra? Não? Você não lembra de nada, você estava lá, você foi levado pelo teu pai e pela tua mãe. Você nem falava, você nem andava. Alguém te pegou pela mão, te colocou nos braços e te colocou lá, e o padre estava lá te jogando aquela água fria e você lá chorando. E o máximo que você tem é uma foto, e olhe lá, se é isso que você tem. Ou talvez você tenha alguém que você tem que chamar de madrinha, porque estava lá no dia do teu batismo, e é só. Esse batismo não teve validade nenhuma, me desculpe a franqueza, você não foi batizado, não foi. Pastor, eu fui o que então? Você foi enganado. É isso que você foi. Batizado não, enganado. Porque você passou a vida inteira, cresceu falando para todo mundo: eu sou católico, eu nasci católico e eu vou morrer católico. E por que você diz isso? Porque quando você era bebezinho, alguém te levou para batizar. E essa frase aqui que está no dicionário da Bíblia Católica, dizendo que as crianças que morrerem sem batizar, ficarão num estado de felicidade natural que é conhecido como limbo. Conhecido como limbo. Conhecido aonde? Isso aqui não tem lugar nenhum da Bíblia. Onde que é conhecido? Só se for no Vaticano. Essa história de limbo é outra heresia que também não existe na palavra de Deus. Pastor, então me diga, as crianças, elas ficam onde? Caso morram. Vamos ler? Você quer ver na palavra de Deus? Marcos capítulo 10. Tanto faz uma criança estar viva, quanto morrer. Enquanto criança, ela tem um status diante de Deus diferente de quem é adulto. Marcos capítulo 10, eu vou ler o versículo 13, 14 e 15. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o quê? É o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então Jesus foi muito claro em dizer que o reino dos céus é das crianças, que ninguém precisa se preocupar com a salvação de uma criança. Quem está me entendendo aqui, levante a mão. Quem tem uma criança em casa aí? Quem tem uma criança? Está salva, viu? Então a criança, ela tem diante de Deus um status de salvo. Eu estou falando da criança, não do adolescente. Adolescente já é outra história. Porque a partir da adolescência entra a puberdade, aí entra um outro pensamento, aí começa a ter a possibilidade de pecar. Hoje em dia tem adolescente engravidando. Tem ou não tem? E como é que eles fizeram isso, hein? Como é que foi? Do mesmo jeito que um adulto faz, né? Então por aí você imagina que uma coisa é a criança,
Outra coisa é o adolescente. Então, a criança, ela tem diante de Deus o status de salvo. Se você tem uma criança na tua casa, ela é salva. Ela é salva. Ensina essa criança no caminho que deve andar, para que quando ela crescer, ela não se desvie dele. Mas enquanto ela é criança, ela é salva. Tanto faz ser bebezinho ou ser uma criança nos primeiros anos de vida. É antibíblico batizar uma criança. Fere as escrituras. Só tem uma finalidade. Batizar crianças só tem uma finalidade: prender a pessoa dentro da religião católica. E eu vou terminar essa mensagem te dizendo uma coisa: até dentro do catolicismo romano tem quem discorde disso. Até dentro do catolicismo romano há sacerdotes que não concordam com esta pregação mentirosa de que tem que batizar a criança, porque se não batizar a criança, ela morre pagã e ela vai para o limbo. Até dentro do catolicismo. Se você acha que é só o pastor que discorda dessa pregação, não, tem padres que não concordam. Tem bispos que não concordam. E teve um que chegou ao status máximo da Igreja Católica. Qual que é a função máxima da Igreja Católica? Qual é? Você sabe? Papa. O Papa é Deus no céu e o Papa na terra para o povo católico, não é? Pois é. Teve um Papa chamado Bento XVI. Você lembra desse nome? Lembra desse Papa? Bento XVI? O Papa Bento XVI, eu tenho uma matéria aqui a respeito dele para colocar aqui para você. O nome dele, na verdade, não é esse, né? O nome de nenhum Papa é o que parece, né? O nome dele era Joseph Ratzinger. Esse Papa era um teólogo alemão. E ele chegou ao status de Papa. E quando ele se tornou Papa, ele começou a consertar coisas dentro do regime católico. O Papa Bento XVI começou a dizer lá dentro do Vaticano: isso aqui está errado, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui tem que mudar. E uma das coisas que o Bento XVI discordou, e quando o Papa, ele falou: agora que eu sou Papa, eu tenho poder para reverter isso aqui. Eu vou reverter isso. Eu vou corrigir isso. Foi a questão do batismo de criança e do limbo. Eu tenho aqui para você uma matéria publicada pelo portal G1. E é bom citar a fonte para você não achar que eu inventei isso. Essa aqui é uma matéria que foi publicada pelo portal G1 no dia 20 de abril de 2007. E a matéria diz o seguinte, você acompanha aqui pela tela que eu vou lendo aqui. Vaticano decreta o fim do limbo para não batizados. Comissão Teológica Internacional da Igreja enterrou o conceito. Documento diz que o limbo reflete uma visão excessivamente restritiva da salvação. Esse é o título da matéria. A matéria diz o seguinte: a Igreja Católica Romana enterrou definitivamente o conceito de limbo, o lugar para onde os bebês que não tivessem sido batizados iriam quando morressem, de acordo com séculos de tradição e ensinamento. Séculos. O Brasil tem 500 anos, um pouco mais, né? Mas desde que o Brasil existe, a pregação foi feita essa. Antes do Brasil existir, a pregação já era essa em outros lugares do mundo. Num documento muito esperado, a Comissão Teológica Internacional da Igreja disse que o limbo reflete uma visão excessivamente restritiva da salvação, segundo o Serviço de Notícias Católico, que obteve a cópia do texto nesta sexta-feira, no caso, dia 20 de abril de 2007. Havia anos que se esperava a extinção definitiva do conceito de limbo, e o documento chamado A Esperança de Salvação para Bebês que Morrem Sem Ser Batizados foi encarado como algo definitivo, já que o limbo jamais fez oficialmente parte da doutrina religiosa da igreja. É muito cinismo, né? Anos e anos, séculos e séculos pregando isso. Mas na hora de publicar a matéria,
eles dizem, na verdade isso nunca fez parte da doutrina. Nunca fez. Todo mundo aqui foi batizado quando era nenê porque quis, né? Foi isso? Mas eles estão dizendo, né? Mas Portal G1 você sabe onde é, né? Você sabe, né? Pois bem, o Papa Bento XVI autorizou a publicação do documento. Segundo a reportagem do Serviço de Notícias, o texto de 41 páginas diz que os teólogos que assessoravam o Papa na questão concluíram que, como Deus é piedoso, Ele quer que todos os seres humanos sejam salvos. O texto diz que a graça tem preferência sobre o pecado e a exclusão de bebês inocentes do céu não parecia refletir um amor especial que Cristo tinha pelas crianças, afirmou o Serviço de Notícias Católico de propriedade da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos. Está vendo? Esse Papa aqui, Bento XVI, falou, não, esse negócio de batizar criança está errado. E dizer que as crianças vão para o limbo se elas morrerem sem batizar, está mais errado ainda. Vamos parar com isso. Vamos tirar isso. Mas, me diga uma coisa. Acabou o batismo de crianças? Ou ainda tem? Ainda tem? Ainda tem? Não me diga. Mas e o Papa Bento XVI? Hein? Estranhamente, o Papa Bento XVI, num belo dia, surpreende o mundo com a notícia de que ia renunciar. Quem lembra dessa história? Você lembra? Renunciar. Que história é essa, Papa renunciar? Como assim? O Papa é Papa até morrer? Pois é, né? Mas o Bento XVI, de repente, chega e fala assim, olha, eu vou ter que renunciar ao papado, porque eu não tenho mais condição de saúde de continuar Papa. Bem, o mundo foi pego de surpresa com essa notícia e Bento XVI simplesmente deixou de ser Papa. A explicação do Vaticano é que o Bento XVI não tinha mais saúde para continuar sendo Papa, por questões de saúde, ele tinha que deixar o papado porque ele estava correndo risco de vida. Pois é, coisa mais estranha do mundo foi isso aí. Tão estranho que o Bento XVI renunciou e no ano seguinte ele estava vivinho. 2 anos depois ele vivinho. 3 anos depois ele vivaço. 10 anos depois ele vivo. Ele renunciou em 2013. Você sabe quando que ele morreu? 31 de dezembro de 2022. Colou para você essa história de que ele estava mal de saúde, precisava renunciar, porque não estava suportando mais? Você acha mesmo? Você caiu nessa? Você aceita essa desculpa? Você quer uma verdade? Quando o Bento XVI começou a propor essas reformas, quando o Bento XVI começou a falar essas verdades, o catolicismo romano falou assim, não, nós já vimos essa novela antes. Lembra não do Martinho Lutero? Martinho Lutero fez uma revolução no catolicismo e ele era só um padrezinho pequenininho que leu a Bíblia e a mente dele se abriu e ele se converteu. E olha aí quantos crentes que tem no mundo hoje, tudo culpa do Martinho Lutero. Imagina esse aqui que é Papa. Se esse homem que é um Papa começar a falar as coisas que ele pensa, daqui a pouco o catolicismo romano vai se acabar, a gente não pode fazer isso, nós temos que tirar esse homem do poder. Bento XVI foi tirado do poder. Essa história de que ele renunciou é conversa para boi dormir. Como é que ele estava morrendo e viveu mais tantos anos depois? A verdade é que o catolicismo romano vai continuar sendo o que sempre foi. Uma religião que escraviza as pessoas na cegueira, na idolatria. Mas bendito seja Deus que os teus olhos estão sendo abertos. Vamos aplaudir o Senhor, porque os teus olhos estão se abrindo. Fica de pé, por favor, toda a igreja. Por que eu li isso tudo para você e por que eu te contei isso? Porque se você não for imergido, depois de ouvir essa pregação, a culpa não é minha.
Se você não for imergido depois de ouvir essa pregação, Deus não vai cobrar de mim. Deus não vai me dizer: você teve a oportunidade de falar, você teve a oportunidade de abrir os olhos do povo do Maranhão, você teve a oportunidade de falar para tanta gente pela internet, a verdade você não falou. Deus não vai cobrar de mim. Eu estou dizendo para você, você precisa ser batizado, imergido para ser salvo. Feche os teus olhos, por favor, toda a igreja. Eu quero fazer um apelo aqui hoje. Um apelo para você que ainda não entregou a tua vida para Jesus. Você quer entregar a tua vida para Jesus hoje? Quer receber Jesus hoje como seu único Senhor? Como seu único Salvador? Quem quer? Levante a sua mão bem alto junto com a minha. Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero, pastor, eu quero receber Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Há alguém aqui nesta manhã que ainda não tem o seu nome no livro da vida, mas quer ter? Há alguém entre nós aqui que quer salvação? Levante a sua mão agora, que eu vou orar por você. Talvez você diga: pastor, entregar a vida para Jesus, isso eu já fiz. Ir aí no altar, entregar a vida para Jesus, já fiz. O problema é que eu não fiquei firme. Comecei a congregar e me desviei. Você precisa voltar. O Senhor Jesus está te chamando, está te dizendo: filho, volta. Volta, filha, volta, filho, para minha casa, para minha presença. Tem alguém aqui que está afastado da casa do Pai e quer voltar para Jesus, se reconciliar com Jesus? Levante a sua mão agora bem alto que eu vou orar por você. Tem alguém? Deixa eu falar com você que está me ouvindo, que está me assistindo. Você acha coincidência você estar assistindo esse vídeo? Essa pregação? Você acha coincidência você estar ouvindo esse programa, esse podcast? Não, não é coincidência. A verdade foi anunciada para você. Você precisa entregar a vida a Jesus e crer no Evangelho. E depois de crer no Evangelho, você precisa ser imergido. Você precisa ser batizado para ser salvo. Aqui na Paz e Vida nós temos batismo, viu? Aqui atrás de mim tem um tanque, que a gente enche com água e batizamos todos aqueles que crerem. Eu gostaria de orar por você que está aí à distância, em qualquer lugar do Brasil ou até fora dele. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, faça um sinal para Deus. Eu não vou ver, mas não é para mim mesmo. Então levanta a tua mão onde você estiver e diga: eu quero Jesus. Eu quero Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Você que está afastado, quer voltar para Jesus? Levante a sua mão aí e diga: eu quero voltar para Jesus. Escreve aí nos comentários do YouTube, do vídeo: eu quero voltar para Jesus, eu quero reconciliar com Jesus. Você que está ouvindo pela rádio, a mesma coisa. Eu vou fazer uma oração aqui de joelhos no altar, por você. Por você. E se você puder dobrar o joelho aí na sala da tua casa, aí no teu quarto, aí no teu escritório, aí no teu ambiente de trabalho, aí no presídio, onde quer que você esteja, você pode ajoelhar como eu estou fazendo, aqui no altar da Paz e Vida. Se for possível, faça isso. Se você está agora de pé, no ônibus, com fone no ouvido, não dá para ajoelhar, eu entendo. Você está dirigindo, tudo bem. Mas repita esta oração comigo. Coloque a mão sobre o teu coração, feche os teus olhos, se possível. E se não for possível fechar os olhos, pelo menos repita essas palavras. E eu vou pedir que quem está comigo aqui na Paz e Vida, sede do Maranhão, estenda a mão aqui na direção do altar e ore por essas vidas que Jesus está salvando à distância. E você que está aí me assistindo ou me ouvindo, ore dizendo assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e entendo que eu preciso entregar a minha vida ao Senhor Jesus e ser imergido, ser batizado para ser salvo. Eu te peço, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, apaga as minhas iniquidades, escreve o meu nome no livro da vida e me dá forças para permanecer até o fim na tua presença. Continue orando que eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, o que foi ministrado aqui hoje precisava ser dito. Precisava, porque 70% da população brasileira
está correndo o risco de perder a salvação por não conhecer esta palavra. Mas essa pessoa ouviu, assistiu, entendeu, agora ela está de joelhos, ou com a mão sobre o coração, se entregando a Ti, Te recebendo como Senhor, como Salvador, voltando para os Teus caminhos. E essa pessoa entendeu que precisa inclusive ser batizada, e ela está dizendo agora que ela vai procurar uma igreja, que ela vai pedir para ser batizada, para também cumprir a Tua justiça. Eu abençoo cada pessoa que está se entregando a Ti agora, onde quer que esta pessoa esteja, que ela seja alcançada por Ti, em nome de Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, por cada vida que se rendeu a Cristo hoje.